Minha gente querida, muito boa noite, meus amados. Vamos começar. Livro Minutos de Luz de Pastorino, psicografado por Ariston Teles. Críticas. Não se irrite com as censuras e as críticas a seu respeito. Se você se aborrece fácil com esse tipo de observação, prova que ainda não progrediu o suficiente. Ouça com humildade os elogios e os ataques. Os elogios são flores que talvez você ainda não mereça. As agressões são pedras que podem servir na construção de seu destino. A sua paz interior é patrimônio que ninguém lhe subtrai. Permaneça no posto do seu dever. A vida é um direito de todos. Os comentaristas da vida alheia exibem palavras, enquanto o verdadeiro cristão apresenta trabalho. Pois é, verdade. A gente usa as críticas para repensar o nosso agir, para ver se a gente está agindo corretamente. Se a gente está agindo corretamente, ótimo. Se não está agindo, a gente reconstrói o nosso destino. A crítica é uma coisa muito boa. E cabe a gente fazer a crítica ser construtiva. Porque se é uma crítica que não tem objetivo, é menosprezável. Então, vamos trabalhar para que tudo seja melhor para a gente. Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: após a união com o corpo, o espírito exerce com liberdade plena suas faculdades? E o espírito de verdade responde: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A matéria é grosseira, ela enfraquece esse exercício. E aí Kardec ainda pergunta: então, o invólucro material é um obstáculo para a manifestação livre das faculdades do espírito, como se fosse um vidro opaco, que é um obstáculo à irradiação da luz? E ele responde: sim, um vidro muito opaco. E aí Kardec faz uma nota: pode-se comparar a ação que a matéria grosseira exerce sobre o espírito como um charco lodoso sobre um corpo mergulhado nele, ao qual tira a liberdade dos movimentos. É interessante, né? Porque a gente nunca tem essa noção de que o corpo, ele limita a nossa ação, nosso exercício das nossas faculdades. Mas porque a gente tem, como espírito, muito mais conhecimento, muito mais liberdade de ação do que nesse corpo que a gente vive. A matéria é grosseira, a matéria limita muito o nosso exercício, a nossa faculdade. E a vida na matéria também vai servir de obstáculo para a gente
desenvolver mais ou menos determinadas faculdades que a gente tem. A gente pode ser muito bom numa coisa, mas a vida não nos facilita desenvolver aquela faculdade, e a gente consegue mais possibilidade de desenvolvimento em outras coisas que a gente não é tão bom. E eu acho que é por isso mesmo, né? Porque o que a gente já conhece não precisa desenvolver muito. Tem lógica. Então, vamos para o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, e a gente está lendo sobre muitos os chamados, poucos os escolhidos. E a mensagem de hoje: muito se pedirá àquele que muito recebeu. E se refere à passagem de Lucas, capítulo 12, versículo 47 e 48, que diz assim: o servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, será punido menos. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas daquele a quem mais coisas se tenha confiado. E a segunda passagem é de João, capítulo 9, versículo 39 a 41. Diz assim: vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que não veem, se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós então somos cegos? E Jesus lhes respondeu: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Principalmente no ensino dos espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, certamente é culpado. Contudo, além do Evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem? E entre os que o leem, quantos os que o não compreendem? Daí resulta que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular, não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, podem recebê-lo, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância, não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para se melhorar, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médiuns que obtêm boas comunicações são mais censuráveis ainda, se persistem no mal, porque muitas vezes descrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que os espíritos se dirigem. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos outros, confirmando assim essas palavras de Jesus: vê um argueiro no olho do seu próximo
e não vi a trave que está no seu. Por essa sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados, Jesus quis significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possui. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, se mostravam mais culposos aos olhos de Deus do que o povo ignorante. E o mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque têm recebido muito, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa há que lhes diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. É essa consciência que a gente tem que ter de que as lições são para a gente aprender, aplicar e não ficar querendo empurrar para os outros. E assim vamos terminar as nossas leituras de hoje com a trovinha de Ormando Candelária, que está no livro Orvalho de Luz, psicografado por Chico Xavier, e o título é Preceitos. Preceito exato da vida a que não foge ninguém. Cada um vê bem ou mal conforme os olhos que tem.